A violência contra o índio aumentou 20% no Brasil de 2013 para 2014. Os números são do relatório do Conselho Indigenista Missionário. No estado de São Paulo, os maiores problemas dessa população estão relacionados à demarcação de terras, preconceito e racismo. A quantidade de índios assassinados no Brasil subiu de 53 em 2013 para 70 em 2014, mostra o relatório da violência contra os povos indígenas no Brasil, realizado pelo Conselho Indigenista Missionário. Em São Paulo, a violência é menor, houve apenas um assassinato. Mas os índios do estado enfrentam outros problemas, como a omissão do poder público e o preconceito e racismo. O pessoal passa muito por aí. O pessoal xinga muito os Guarani. Fala que os índios são vagabundos, não sei o quê, são porco. Aí eu fico muito chateado com isso. Esse preconceito contra indígenas não poupa nem crianças, como conta a índia Aramirim. Na escola, a filha sofreu agressões e discriminação. Ela chegava em casa com o joelho roxo, com as costas arranhadas, o rosto arranhado. E eu fui percebendo isso e eu fui percebendo que ela não queria mais ir para a escola. Toda vez que eu estava arrumando ela para ir para a escola, ela começava a chorar, dizendo que não queria ir. Aí eu tirei dela, perguntando o que estava acontecendo, aí ela me disse que eram as crianças que empurravam ela, as crianças dizendo, essa índiazinha, essa índia, que o lugar dela não era ali, que quem tem que estudar ali era eles, não era ela tinha que estar no meio do mato. Os guaranis reclamam que o modo de vida deles não é compreendido pelos não-índios. Ele leva ameaça, né? Eles indizem a comunidade andar sujo, né? Então isso daí, porque a terra para nós é para nós não é sujo, né? A terra para nós é uma vida, né? O abandono de cachorros nas redondezas, falhas no setor de saúde e a falta de saneamento básico são outros problemas descritos no relatório do CIMI em relação à aldeia Puaú, que fica no pé do Pico do Jaraguá, na capital paulista. Os guaranis de São Paulo também sofrem com a omissão do poder público na questão agrária, que se arrasta há anos. Os índios disputam uma área que já foi reconhecida pela Fundação Nacional do Índio, Ministério da Justiça, mas ainda aguardam a sanção presidencial. Quando se trata disso também é uma discriminação, né, contra um povo tradicional, um povo, né, que faz parte de um povo milenar, que tem um povo, né, que veio desde do princípio do mundo. E precisa ser respeitado. Então eu acho que quando se trata da questão do território e não é reconhecido, isso é falta de respeito, né, contra um povo, né? Essa difícil realidade dos indígenas será discutida durante a primeira Conferência Nacional de Política Indigenista, que acontece em Brasília em novembro deste ano. Será um momento importante para que tribos de todo o país se unam para debater os problemas e pensar em soluções, políticas públicas que possam ser encaminhadas para o governo federal. Em São Paulo, índios Guarani participaram recentemente da etapa local da primeira Conferência Nacional de Política Indigenista e a posse de terra foi o tema principal das discussões. Mas os índios também lembraram do relatório final da Comissão da Verdade, que apontou que os indígenas sofreram sérias violações de direitos durante o período da ditadura no Brasil. A aldeia Tenondé-Porã, que fica no extremo sul de São Paulo, recebeu indígenas do Vale do Ribeira, Litoral Sul, Norte e capital de São Paulo, além de organizações não indígenas, para a etapa local da primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. O objetivo é discutir e avaliar a relação do Estado brasileiro com os povos indígenas. E a pauta seria esse mesmo, seria de garantir a questão das demarcações das terras indígenas, o que já existe de garantias nas questões sociais, na autodeterminação, na questão da Comissão da Verdade, o que aconteceu com os povos indígenas lá naquela época. A grande luta é pela demarcação de terras. Os índios acreditam que estão vivendo um momento muito difícil. Se a gente tem terra, automaticamente a gente vai ter uma boa educação, uma boa saúde, né? Um modo de sustento bem mais fácil, assim, conforme cada povo, né?
Agora, sem terra é impossível ter isso, né? Para os indígenas, o projeto de lei 215, que transfere as decisões sobre as demarcações das terras da competência da União para o Congresso, é um ataque aos direitos já conquistados. O Congresso, sabemos que a maioria dos deputados e senadores estão nesse processo de desenvolvimentista, né, e que acabam impedindo a demarcação das terras, que é o direito originário dos povos indígenas. Nas etapas locais, estão sendo realizadas em todo o país mais de 200 reuniões como essa. As propostas partem para a etapa regional, nos estados, até chegarem na etapa nacional, que deve acontecer em novembro, em Brasília. Vai ser discutidos os eixos temáticos, né, da territorialidade, também da questão autossustentabilidade, direitos coletivos e individuais, direito à memória e à verdade. Este foi o panorama sobre direitos dos indígenas. Como você pôde perceber, a demarcação de terras é um passo importantíssimo para dar dignidade aos primeiros habitantes do Brasil. Eles próprios têm se tornado protagonistas na luta por esse direito, mas é fundamental que o poder público e a sociedade entendam que eles têm direito a uma reparação após anos de colonização e dizimação de povos indígenas. E você, concorda? Nosso programa termina aqui. Até a semana que vem.